Bom, espero que vocês estejam bem, né? Eu vou fazer de novo uma coisa que eu estou fazendo pela terceira vez. A primeira vez eu fiz no vídeo do Peter Turguniev, conhecido hoje como Gordão Ucrânia, quando ele divulgou o artigo que foi publicado meu lá no Miss Brasil. Mas vamos reagir de novo. Esse vídeo aqui eu acho que é de 2019, sobre a Ford. Vamos falar sobre um pouco de novo sobre carros. Então tá, vamos lá. A notícia chamou a atenção de muita gente. A Ford anunciou o fim da produção de veículos no país. Gente, quando uma empresa desse porte decide sair do país, o impacto é muito grande. A gente está falando de milhares de empregos que ajudam pessoas a sustentarem as suas famílias. Como o aumento de desemprego sempre gera uma pressão, um desconforto no presidente, o nosso atual Qualquer presidente, né? Porque aí se cai o desemprego, a mídia, né? A imprensa vai lá e divulga, né? Dados do IBGE, a despeito que no governo Bolsonaro os bons indicadores do ano passado a mídia ofuscou, né? Pelo menos a mídia tradicional, né? Ficou fazendo pouco caso, inventaram até um termo novo, né? Tem que fazer reforma ortográfica, né, gente? Inventaram o termo despiora, né? Então é esse ponto que a gente chegou, né? Mas vamos lá, né? presidente se defendeu dizendo que, na verdade, a Ford só queria uma tetinha do Estado. Ou seja, o verdadeiro motivo da Ele tá errado. Bolsonaro tá errado, mas como eu não vi tudo que ele disse, então é só isso que eu posso falar, né? Ford ter deixado o Brasil foi pela ausência de mais subsídios ainda. Mas afinal, você sabe o que são subsídios? O subsídio é um apoio monetário de uma entidade a outra entidade, querendo fomentar o desenvolvimento daquela atividade ou comércio. Subsídios governamentais fornecidos a indústrias têm o intuito de diminuir o preço final do produto, para que o produto dessa empresa possa concorrer com outras empresas maiores, mais tecnológicas e com preços menores. Só que na verdade acontece o contrário, né? Na verdade a coisa fica mais cara, né? Dependendo do tipo de subsídio, é isso que acontece. Aí você tem tipos de subsídio, por exemplo, que acontece na Bolívia, né? O governo da Bolívia torra bastante dinheiro para subsidiar o preço dos combustíveis. O combustível, aí ele fica artificialmente mais baixo. Que é um problemão fiscal que até o Ortega faz isso também. Por que, que o Ortega faz isso? Porque ele, no final das contas, eles têm medo, né? Por mais que o Daniel Ortega seja já um ditador oficialmente, né? Ele tem esse medo. Porque se ele cortar, pode até os militares que apoiam ele podem ficar com raiva dele depois. Mas vamos voltar aqui. Os defensores de subsídios dizem que a renúncia fiscal que o governo faz vale a pena diante dos empregos que são gerados. Renúncia fiscal normalmente, o político ele fala isso porque ele quer aumentar a carga tributária, né? Ou seja, quer meter mais a mão no teu dinheiro, né? Que é o que o governo deixa de roubar, né? Que eles chamam de renúncia fiscal. Os defensores de subsídios costumam ver na industrialização a principal resposta aos profundos problemas de desenvolvimento no Brasil. Mas para que essa industrialização aconteça, É, visão essa que existe pelo menos desde a década de 1930, com o getulismo, substituição de importações, cepalismo, né? Que é a CEPAL, que é a organização que reúne os países da América Latina, toda aquela ideologia desenvolvimentista. Até hoje tem no Brasil. Inclusive muitos pessoal aí que se diz de direita defende isso também. com um apoio tão ferrenho do governo, esse setor da economia precisa de muito envolvimento do planejamento central. E a história brasileira, como percebeu Douglas North quando nos visitou aqui no Brasil, passou tempo demais nessa fixação. Ela deve estar falando de um relato que ele fez. Ele fez um compilado de relatos. Foi um projeto na década, se não me engano, foi em 1960. O Douglas North, ele
a área dele é institucionalismo, né? A influência das instituições na economia de um país. E aí ele veio visitar o Brasil para ver como é que estava a situação, né? E, inclusive, tem um artigo do Miss Brasil, eu vou colocar nos comentários depois que esse vídeo for lançado, que mostra parte do que foi essa visita do Douglas aqui no Brasil. E comentários dele são muito atuais, viu? Se você for ver o que ele tinha relatado. Pela industrialização sem o básico. Mas quem que é esse Douglas North aí, afinal? Quase 30 anos antes de receber o seu Nobel de Economia, o economista americano e liberal fez uma visita intensiva aqui no Brasil, fazendo conferências e estudando a economia brasileira com foco no Nordeste. O objetivo era fazer uma espécie de relatório para as autoridades americanas com o intuito de fomentar um projeto para o desenvolvimento daquela região. Mas North não ficou muito feliz com o que ele encontrou aqui, não. Segundo ele, o Brasil estava preso demais nas burocracias e amarras do Estado. Que novidade! Ao mesmo tempo que Douglas North fazia suas pesquisas aqui no Brasil, outros economistas como Celso Furtado lideravam discussões sobre o crescimento econômico por aqui, defendendo que a saída para os nossos... Terrível, né? O legado do Celso Furtado até hoje existe no Brasil, né? Muita da historiografia econômica brasileira ela tem influência do Celso Furtado, que tem essa questão de substituição de importações, desvalorização da moeda, tudo aquilo que já ainda existe no Brasil, mas o pessoal jura que dessa vez vai dar certo. Nossos problemas seria focar no controle estatal, oferecendo subsídios e focando na industrialização. Mas Douglas North enxergava muitos problemas nessa visão de Celso Furtado. Para North não fazia nenhum sentido você focar em industrialização quando o Brasil tinha problemas muito mais sérios, como coisas básicas. Como colocar essas pessoas para trabalhar e fomentar a indústria se essas pessoas sequer tinham mão de obra minimamente qualificada? Para North não faltava sofisticação no Brasil, faltava o básico. Industrializar regiões pobres do Nordeste, como queria Celso Furtado, seria um desastre. Para ajudar vocês a entenderem, seria como construir um prédio de 30 andares em areia movediça. Tá, mas quem que tá certo? Furtado, North? O Brasil precisa subsidiar fortemente indústrias Os austríacos. ou oferecer o básico à população primeiro? Para responder essa pergunta, vamos falar do caso da Ford. A Ford recebeu 20 bilhões em incentivos desde 2000 e, ao todo, os benefícios às montadoras no Brasil somam 69 bilhões. Dinheiro esse que, no fim das contas, não garantiu que a Ford continuasse produzindo carros no Brasil. Subsídios funcionam? Isso remete a uma longa discussão entre economistas e políticos. Furtado e North foram parte dessa discussão aqui no Brasil. E tantos anos depois, é muito fácil responder essa pergunta. Subsídios não funcionam. E não é questão de opinião minha, eu não trago opinião, eu trago dados. Um exemplo de evidência científica é o estudo de duas universidades americanas, Princeton e Columbia, que, segundo os pesquisadores, quando os subsídios eram concedidos a 8 estados americanos e os investimentos do governo chegavam na região, várias vezes ocorria uma perda dupla. Primeiro problema, novas empresas num país geram novos gastos de instalações. Só que como essa empresa ela está isenta de pagar impostos, esses gastos dessas instalações se distribuem entre as outras empresas que pagam impostos, deixando o valor do imposto maior, fazendo com que essas empresas tenham menos produtividade, diminuindo o comércio e afetando a economia como... Talvez, provavelmente, estão atacando isenção de imposto. Mas como eu não li esses trabalhos, não tem muito o que dizer. Mas eu adianto a vocês que isenção de imposto não é subsídio. Que também tem artigos, eu acho que um ou mais do Miss Brasil que fala sobre isso, sobre isenção. Isenção de imposto é ótimo, né? Já aconteceu em Taiwan, né? Por exemplo, eles fizeram isso. Então, isenção de imposto em si não é o problema. Aliás, pode-se dizer que o problema é o imposto, não é se 99% da população está pagando imposto e 1% não. O problema em si é o imposto, né? Então, essa questão de você igualar a tributação é terrível, né? É justamente isso que eles estão querendo na reforma tributária. Quase
todas as propostas que eu já vi é uma pior que a outra, né? O Murray Rothbard, ele já escreveu um artigo atacando a reforma tributária que eles estavam fazendo lá nos Estados Unidos. Então você imagina se ele tivesse vivo, o velho tivesse vivo ainda, vendo as coisas que estão propondo aqui no Brasil. Eu já vi proposta do cara abolir cédula de 50 reais, cédula de 100 reais. Gente, nos Estados Unidos a cédula de maior valor é de 100 dólares. E qual que é o poder de compra de uma cédula de 50 reais hoje no Brasil? Né? Deve dar uns 10 dólares só, entendeu? No Japão tem cédulas de alto valor de face, com alto poder de compra. Então isso aí é óbvio que isso aí é para controlar, né? Por isso que tem tanta gente aí que tá doida para passar essa questão de moeda digital, né? Depois deles acabarem com o padrão ouro, aí vem outra aí. Isso aí que você pode dizer que é um grande reinício, né? Todo. Segundo problema, essa renúncia fiscal do Estado pesa sobre a qualidade dos serviços do Estado à população. E aí a gente entra num trade-off. Dar subsídios a empresas ou investir mais em educação? São fundos estatais que poderiam estar indo para a melhoria de escolas públicas. Num país como o Brasil, em que só 8% da população Justamente pelas regulações, né? O Ministério da Educação foi criado nos anos 30 e tá aí, né? Tá aí o legado do ensino no Brasil. domina a sua língua materna, a escolha não deveria ser difícil, né? No caso da Ford, ela sempre foi tratada como uma indústria nascente. O que é isso? É uma indústria que deve ser protegida da concorrência. Para vocês terem uma ideia, só de programas que servem para dar benefício ao setor, foram 4 nos últimos 30 anos. Isso inclui, além de protecionismo, que a gente sabe que não funciona, mais de 60 bilhões aos cofres públicos só em subsídios. Resumindo tudo, subsídios Provavelmente BNDES, né? Como eu não vi, então eu tô só deduzindo. Mas sim, houve financiamento de BNDES para várias instalações industriais no Brasil. Aliás, BNDES não deveria nem existir, né? Não deveria existir banco estatal financiando empresas, financiando pessoal do agro. Não, subsídio é subsídio, não importa o setor econômico. subsídios custam caro, muitas vezes não funcionam e a gente sabe disso há décadas. Não é à toa que North tinha tantos admiradores aqui no Brasil. Não oferecer o básico a quem mais precisa e favorecer certas empresas já deu muito errado várias vezes. E no radar das reformas que o nosso país precisa, subsídios deveriam ser rediscutidos. Se você gostou do vídeo e quer aprender mais sobre economia de uma forma fácil, sem economês, deixe seu joinha aí embaixo, comenta o que você achou do vídeo, dá sugestão, Vou comentar. se inscreve no canal, ativa o sininho para você receber os Tá bom. próximos vídeos e valeu, gente! Bom, então é isso aí, gente. Espero que vocês tenham gostado aí. E sobre a Ford, eu fiz 2 artigos só sobre isso, só sobre a Ford, falando sobre as razões para a Ford ter saído do mercado americano e que tem bastante relação com o que aconteceu aqui no Brasil. Então é isso aí, obrigado e até a próxima.